Neste último bloco do Papo 21, Paulo Klein analisa a relação entre artistas cearenses e europeus e defende a necessidade de uma crítica que atinja o âmbito da reflexão filosófica e antropológica. Bom, a pergunta agora é da Ioana, que é assistente de audiovisual. Ela pergunta para o Paulo, sabe-se que alguns artistas gostam da tendência da Europa. Você tem conhecimento de algum artista cearense que influenciou algum artista europeu com seus traços especiais? Olha, que tem influenciado diretamente, não sei, mas eu acho que houveram artistas que dialogaram, que trocaram com uma produção internacional, sempre que houve oportunidade, né? Eu acho que o caso do Bandeira é um que, eu citei o caso do Oz, desse grupo que ele militou juntamente, havia uma troca claro que ele foi influenciado, mas ele também influenciou, obviamente, com sua produção. E outros artistas que circularam aí pelo mundo. Hoje, o próprio Cícero Dias, que não sei se chegou, mas eu acho que mais a arte brasileira, mais ela foi influenciada por tendências, por uma produção internacional, do que influenciou. Aliás, aí a gente entraria por um outro meandro, que o próprio Rodrigo Naves, ele considera que o Brasil não tem pintura, que o Brasil não contribuiu nada com a pintura, ele reduz tudo a 2 nomes, e são posições, né? A pintura brasileira, quando você pega a arte latino-americana, por exemplo, você tem o México, que tem alguns nomes que chegam nos leilões internacionais e alcançam grandes cifras, né? No caso dos artistas brasileiros, mesmo os tops, né? O Antônio Bandeira, que é um dos maiores valores de mercado brasileiro, um Portinari, um Di Cavalcanti, num leilão internacional, eles não chegam nem perto de valores que Frida Kahlo, Diego Rivera alcançam, né? Eu acho que a gente pode se orgulhar muito da produção que tem. Hoje você tem uma produção de ponta, mais contemporânea, que tem circulado pelo mundo, que já, eu acho que tem um pernambucano que viveu em São Paulo, o Marco Antônio Vilaça, que criou a galeria Camargo Vilaça, hoje Fortes Vilaça, foi um marchand que se preocupou muito em trabalhar artistas brasileiros no mercado internacional. Como? Exercendo um trabalho que eu acho que hoje é uma ordem do dia, que é de um agente artístico. Então ele se preocupou. Hoje várias galerias em São Paulo, do Rio de Janeiro, seguem essa mesma escola, que é de inserir os artistas em museus internacionais. Você pega um museuzinho pequeno lá da França ou dos Estados Unidos e consegue fazer uma individual desse artista lá, é um dado importante para que ele seja inserido no circuito internacional. Isso começa hoje a surtir resultados. Você tem alguns artistas, Adriana Varejão, Sandra Cinto, o Vicky Muniz é um caso ao contrário, ele já estava nos Estados Unidos, mas hoje é um artista que tem um mercado e circulação no mundo, né? Agora, eu acho que seria um pouco precipitado se falar em artistas brasileiros que influenciaram artistas internacionais. Talvez hoje, por exemplo, um exemplo fosse o Vicky Muniz. Hoje o Vicky Muniz tem seguidores, né? Não é propriamente um pintor, né? Mas é um artista visual que trabalha com a fotografia, com uma forma de desenho com materiais, né? E talvez eu acho que hoje, talvez a gente não possa falar nem em influência, mas acho que em contaminação. Sim. Com eu gosto. essa globalização,
não há uma centralização, né, como teve na Itália, no período italiano, né, o período francês, na França. Ou mesmo Nova York. Né? Eu acho que alguns países de periferia hoje está tendo um espaço internacional. Verdade. Então, acho que em vez de influência, eu acho que eu prefiro o termo contaminação. Eu acho que esse mundo globalizado, na arte contemporânea... É um termo que eu gosto, como eu também tenho usado, o transbordamento. Quando eu tratei da questão do erudito, do popular, eu acho que existe assim uma instância transborda e, de certa forma, influencia e afeta. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aí para os dois, trazer um questionamento. A gente vê assim, um panorama da arte brasileira desse ano, traz apenas um artista cearense, que está até aqui, o Francisco de Almeida. Né? A Bienal do Mercosul não apresenta nenhum artista cearense, nem no núcleo histórico, nem no núcleo contemporâneo. Né? Bom, aí, na opinião de vocês, assim, faltam políticas públicas e iniciativas privadas que aproximem críticos, historiadores, curadores, produtores, que aproximem esses profissionais da arte cearense? Ou essa situação não se deve ao fato de também não termos uma formação, de não termos profissionais cearenses especializados nestas áreas que possam brigar aí, entre aspas, né, por uma inserção da arte cearense em nível nacional? Ou ainda, se esse problema está na qualidade da arte cearense, ou se esse problema não existe? Em primeiro lugar, eu acho que existe... isso tudo reflete um pouco a própria espécie humana, né? As artes plásticas, não só aqui, mas no Sul mesmo, ela está toda compartimentada em grupos de poder. Quem está em determinados postos não abre para que outros entrem, quer dizer, se contrata, geralmente prefere-se contratar iniciantes, criar-se novos profissionais. Eu acho fundamental que os artistas, essas articulações individuais, quando a gente fala fulano de tal era muito articulado, então ele era articulado e ele chega longe porque ele é articulado. Né? E eu acho que é necessário também haver uma organização para se enfrentar tanto as situações internas de política de cultura local, como criar pontes com o fora. Né? Acredito que algumas pessoas que estão aqui conhecem um número significativo de artistas de origem popular, muito significativos, que poderiam ter um pouco mais de atenção, pelo menos aqui. Né? Mas isso não ocorre, é muito difícil. Você tem casos assim raros, por exemplo, o Emanuel Araújo, que fez uma exposição do Nino, mas são raras essas oportunidades. Isso tanto da arte, da produção não estudada, né, no caso dessa produção popular, como dos talentos espontâneos no âmbito da produção atual, da produção contemporânea, porque ao pensar a questão do ingênuo, do espontâneo na arte em geral, eu me perguntava, poxa, mas será que não existe uma produção, por exemplo, de fotografia espontânea, ingênua? E nós viemos encontrar aqui até o pessoal do Dragão do Mar, que estava fazendo uma pesquisa de fotógrafos populares cearenses, e com algumas descobertas curiosíssimas. Por exemplo, hoje aquele pintor de retrato que coloria o retrato da foto do casal, da família, hoje eles trabalham com Photoshop e computador, mas chegam a um resultado curiosíssimo, que de repente, sob o olhar de um curador de fora, se revela uma produção excepcional, e eventualmente de um artista que nunca frequentou uma escola.